Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de outubro de 2023, 29ª semana do Tempo Comum, terça-feira. Santo do dia, Santo Antônio Maria Claret, fundador dos claretinos e claretinas. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes Santo Antônio Maria Claret, animando de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que pela intercessão de Santo Antônio Maria Claret, possamos nós também termos o dom do conselho, o dom da paciência, o dom da perseverança. Então, que todos esses dons dados a Santo Antônio Maria Claret sirvam-nos de estímulo diante das dificuldades deste mundo. Amém. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É o que nos traz o Salmo de hoje, o Salmo 39. Fazer a vontade de Deus com prazer, viver esse mundo na expectativa de servir ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes oferta nem vítimas, holocaustos, por nossos pecados. Então eu vos disse, eis que venho. Então o Senhor nos convida a vivermos a nossa vida temporal, conscientes de que todo esse mundo, tudo que nós vivemos, são oportunidades para dar testemunho do Senhor, testemunho da graça, testemunho da presença do Senhor em nossas vidas. O mundo quer nos tirar essa graça. O mundo quer tirar de você, quer tirar de cada um de nós toda essa expectativa. Passando-nos uma mensagem de que Deus não existe, por exemplo, de que estamos sozinhos em meio às nossas aflições. Sim, estamos no vale de lágrimas, é sim que nós estamos. Nas Escrituras falam, todo dia do homem sobre a terra é um dia de sofrimento. Então, realmente, sim, nós vivemos num cenário de sofrimento. Olha as guerras, olha os abandonos, as famílias de rua, as crianças, doenças, hospitais, toda esta violência que o mundo vive no dia de hoje, sempre viveu assim. Então, realmente, cada dia do homem sobre a terra é um dia de sofrimento. Mas aquele que tem consciência da presença de Deus, sabe que não pode cair nas ciladas de Satanás ou demônio, né? E chegarmos ao ponto de amaldiçoar Deus ou desprezá-lo na sua existência. Nós não estamos abandonados, não, de jeito nenhum. Mas nós estamos entregues àquilo que nós desejamos, que é o nosso livre-arbítrio. Foi isso que Adão e Eva reivindicaram lá no Éden, quando do pecado original. Então que este salmo possa nos conduzir à realidade da vida como ela é, mas também à certeza da fé, a mesma fé de Abraão, de que Deus é conosco, de que Deus no tempo certo nos dará a graça propícia. Eis que venho fazer com prazer, viver com prazer, me alimentar com prazer, andar com prazer, né? Anunciar Jesus com prazer, com alegria, a vossa vontade, Senhor, mesmo diante do sofrimento. Há um outro salmo que fala, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado, porque em meio ao sofrimento há de surgir um clamor da minha voz, da minha vida, edificando e glorificando a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está em Romanos capítulo 5. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecam. E veja que entrou no pecado, verbo está no passado. Através do pecado entrou a morte, o verbo está no passado. E a morte passou para todos os homens, né?
Então, é uma realidade, porque todos pecaram. Nós somos pecadores. E o nosso pecado vai perpetuando, assim, a maldição sobre nós, que é a morte, que é o salário do pecado. Nesse cenário todo, que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também nos traz a realidade de que também por um só homem entrou a salvação no mundo, quando Jesus se fez homem no plano de salvação de Deus. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância por todos. Então, todo mundo se curva diante deste nome. Veja, os anos começaram a ser contados a partir do nascimento de Jesus. Ano 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Agora nós estamos no ano 2023, depois de Jesus Cristo. Então, houve aí um início de tudo com a vinda do Senhor Jesus. Algo aconteceu, o mundo todo parou, o mundo todo contemplou a vinda de Jesus Cristo que esteve no nosso meio. Agora, por um só homem, Jesus Cristo, foi derramada abundância sobre todos os nós. Porque o pecado que Adão e Eva cometeram diante de Deus, já que eles estavam no Éden, diante de Deus, foi um pecado eterno. Então, só um sacrifício eterno poderia justificar esse pecado. Por isso que o Deus se fez homem. Foi morto, foi crucificado, morto, sepultado. Aí desceu à mansão dos mortos, onde todos nós, ao morrermos, vamos, porque a morte é a condição do pecado e todos nós estamos sujeitos a este pecado, então visitaremos a mansão dos mortos. Mas Jesus ressuscitou na mansão dos mortos. Então o Deus pleno, glorioso, ressuscita exatamente na mansão dos mortos. E quando Jesus ressuscita ali, agora no corpo glorioso, ele não está preso mais ao tempo, não está preso mais a minuto, segundo, tudo aquilo que o corpo humano se sujeita. Então, na hora da nossa morte, nós também contemplaremos a presença de Deus, do próprio Cristo, que ao ressuscitar, agora livre da condição temporal, né? Agora nós encontraremos Jesus também. Jesus ressuscitado ainda está, né, na mansão dos mortos, ainda está no nosso meio, ainda está em todo lugar, também sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ainda há de voltar em glória, se manifestar-se, né, já que ele está no meio de nós, manifestar-se em glória para o julgamento final. Então tudo há de acontecer em meio a sofrimentos, em meio a angústias, que o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pai da humanidade, Eva, mãe da humanidade, nos trouxe esta condição. Temos que conviver com isso, isso nos causa sofrimento, mas também convivemos hoje com a alegria da salvação que o batismo nos traz. Com a falta de um só, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Então todos nós somos salvos pelo nome do Senhor Jesus. Só será condenado aquele que rejeitar, aquele que renunciar, aquele que não aceitar a salvação. Aí não tem como. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então está aí. Pecado e salvação, bênção e maldição. Estenda a mão para aquilo que você desejar. Né? É mais inteligente esticar a mão para a salvação, aceitar Jesus na sua vida, do que esticar a mão para Adão e permanecer no pecado, na morte, né? sem perspectiva nenhuma.
morri, acabou tudo. Então essa mentalidade de que morreu, acabou tudo, leva o homem a fazer misérias, né? Ganância. Então, já que só tem essa vida aqui para viver, eu vou viver no máximo. Ou então outros caem na ilusão satânica de que haverá uma reencarnação, por exemplo. Isso aí é historinha, porque te faz permitir, né, sofrimentos sem finalidade nenhuma, porque eu vou voltar e vou me purificar, vou voltar quantas vezes e me purificar. Isso não tem. Você tem que tomar uma decisão agora, enquanto você está vivo. Ou abraça de uma vez as consequências do pecado de Adão e Eva, ou abraça de uma vez a oportunidade de salvação dado por Jesus Cristo. Assemelhe-se a Jesus Cristo. Coloque Jesus na sua vida, no lugar de colocar Adão com as suas consequências. Isso nos trouxe até aqui, um vale de lágrima, um tempo de sofrimento contínuo. Permita-se agora um novo tempo com Jesus, um tempo de salvação, um tempo de libertação, um tempo de graça diante de Deus. Evangelho está em Lucas, capítulo 12, de 35 a 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão preparados, esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando ele chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, passando a servi-los. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Felizes aqueles que o Senhor encontrar acordado quando ele chegar. Mas ele vai voltar. Agora, muitos estão dormindo na ilusão deste mundo, seduzidos por leis que permitem, que dão uma permissão transitória, uma permissão ilusória de que eu posso cometer pecados contrariando a palavra de Deus, porque a Constituição da minha nação me permite, porque as leis dos homens estão me permitindo agora executar ou externar este ou aquela opinião minha, ou então agora alicerçado por leis, eu posso praticar este ou aquele pecado sem nenhuma condenação pública dos homens. Felizes aqueles que o Senhor encontrar acordados, porque muitos estão dormindo na ilusão deste mundo. Quando ele chegar, e em verdade ele vai chegar, nós temos que abrir a porta. Agora, aqueles que estiverem de pé com a chegada do Senhor Jesus, que vem para julgar os vivos e os mortos, aí é Ele que vai nos servir. É Ele que vai preparar a ceia. É Ele que vai conduzir-nos à salvação eterna. Preparar a ceia do Senhor. Aquilo que nós fazemos na missa, né? A missa é um misto de sacrifício com ceia. A ceia com o Cordeiro, né? Aquele que há de nos levar à salvação eterna. Por isso, estejamos preparados, com os rins estejam cingidos, as lâmpadas estejam acesas. Não pode, de nenhuma forma, o sofrimento desse mundo apagar em nós a fé que herdamos em Jesus Cristo, desde Abraão, com as histórias, com a Bíblia, com tudo aquilo que em 2023 anos a igreja nos trouxe até hoje. Não é sofrimento nenhum que vai apagar em nós a chama da fé. Por isso, que possamos firmar os nossos joelhos, levantar o nosso corpo, porque temos mais um dia para vencer, mais um dia para dar testemunho do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes.
O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E realmente não tem vida fora de Jesus Cristo. É necessário testemunhar sempre. Evangelize com as suas redes sociais. Evangelize com aquilo que você tem nas mãos. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta oração para que mais corações estejam sensíveis à esperança, à presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.